O Azerbaijão, localizado no Cáucaso, é um país com uma história rica e diversa, que abrange diferentes períodos e influências culturais. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, o Azerbaijão testemunhou a ascensão e queda de impérios, transformações políticas e sociais, e tem desempenhado um papel importante na região. Neste vídeo, exploraremos os períodos-chave da história do Azerbaijão, desde as suas origens até os desafios contemporâneos que o país enfrenta. Os primeiros vestígios arqueológicos encontrados no Azerbaijão remontam ao Paleolítico Inferior, datando de cerca de 700.000 a 200.000 anos atrás. Esses vestígios incluem ferramentas de pedra rudimentares, como lascas, bifaces e raspadores, indicando uma sociedade caçadora-coletora que dependia da natureza para sua subsistência. Durante o Paleolítico Médio, que se estendeu de aproximadamente 200.000 a 40.000 anos atrás, os grupos humanos pré-históricos desenvolveram técnicas mais avançadas de fabricação de ferramentas de pedra, como lâminas e pontas de flecha. Esses avanços tecnológicos sugerem uma maior habilidade no uso de recursos naturais, e possíveis mudanças nas estratégias de sobrevivência. No Paleolítico Superior, que ocorreu há cerca de 40.000 a 10.000 anos, importantes sobre a vida cotidiana dos primeiros habitantes. O local apresenta restos de animais extintos, ferramentas de pedra e ossos humanos, que ajudam os arqueólogos a reconstruir a história dessas sociedades antigas. Outro sítio pré-histórico significativo é o sítio de Gobustan, famoso por suas formações rochosas peculiares e suas impressionantes pinturas rupestres. Essas pinturas datam de aproximadamente 5.000 a.C. e retratam cenas da vida pré-histórica, como caçadas, danças e rituais religiosos. Elas representam uma das primeiras expressões artísticas da humanidade, e fornecem informações valiosas sobre as crenças, atividades e estilo de vida dos primeiros habitantes do Azerbaijão. Além disso, o período pré-histórico do Azerbaijão também foi marcado pela presença de monumentos megalíticos, como túmulos de pedra conhecidos como kurgas. Essas estruturas funerárias eram construídas com grandes pedras, e possuíam uma importância simbólica e ritualística na cultura pré-histórica. Embora as informações sobre o período pré-histórico do Azerbaijão sejam limitadas e fragmentadas, os vestígios arqueológicos e as descobertas recentes fornecem uma visão valiosa sobre as sociedades antigas que habitaram a região. Essas evidências nos permitem reconstruir parte da história pré-histórica do Azerbaijão, e entender a riqueza cultural e a ancestralidade desse país. O estudo contínuo desses sítios arqueológicos, e a análise de artefatos e vestígios, oferecem uma janela para o passado fascinante do Azerbaijão, antes do surgimento das primeiras civilizações registradas. Durante períodos de domínio persa e helenístico, a região foi profundamente influenciada por essas duas grandes civilizações, que deixaram marcas duradouras em vários aspectos da sociedade azerbaijana. A influência persa remonta ao domínio do Império Persa Aquemênida, que se estendeu pelo Azerbaijão no século VI a.C. O Império Persa trouxe consigo uma rica herança cultural, incluindo a língua persa e a religião zoroastrismo. A língua persa tornou-se amplamente falada e desempenhou um papel fundamental na formação da língua e literatura azerbaijanas. O zoroastrismo, religião praticada pelos persas, também deixou sua marca, influenciando crenças e rituais no Azerbaijão. Após o colapso do Império Persa Aquemênida, o Azerbaijão passou por uma sucessão de governantes, incluindo os Seleucidas, que eram parte do Império Helenístico fundado por Alexandre, o Grande. O período helenístico trouxe consigo uma fusão das culturas grega e persa, conhecida como sincretismo cultural. As influências gregas podem ser observadas na arquitetura, nas artes e nas práticas culturais, enquanto elementos persas continuaram a desempenhar um papel importante. A influência persa no Azerbaijão continuou ao longo dos séculos, mesmo durante o domínio islâmico que se seguiu. O Azerbaijão tornou-se parte do Império Safávida, no século XVI, e posteriormente foi governado pelos Qajares e pelos Pahlavis, dinastias de origem persa.
Durante esses períodos, a língua persa e a cultura persa se mantiveram influentes na região. As influências persa e helenística no Azerbaijão se estenderam além da esfera cultural. Elementos da administração, da organização social e da estrutura política também foram adotados e adaptados ao longo do tempo. As influências persa e helenística desempenharam papéis cruciais na formação da cultura e da história do Azerbaijão. Essas influências moldaram a língua, a religião, a arquitetura, as artes e diversos aspectos da vida cotidiana. Ao reconhecer e estudar essas influências, podemos entender melhor a riqueza e a complexidade da história azerbaijana, bem como sua conexão com as grandes civilizações que a precederam. A dinastia Sassânida, que floresceu no Azerbaijão entre os séculos 3 e 7 d.C., marcou um período de grande esplendor e influência no Império Persa. Durante o governo dos Sassânidas, o Azerbaijão testemunhou um desenvolvimento significativo em várias áreas, incluindo a administração, a religião, a arquitetura e as artes, deixando um legado duradouro na região. Fundada por Ardeshir I, a dinastia Sassânida substituiu o Império Parta e estabeleceu uma nova era de poder e centralização. Com sua capital em Ctesifonte, o Império Sassânida se estendeu pelo Azerbaijão, juntamente com vastas áreas da Ásia Ocidental e Central. Uma das características distintivas do governo sassânida foi sua ênfase na administração eficiente e na organização política. O império foi dividido em províncias chamadas Sharestans, cada uma com sua própria estrutura administrativa e governador. Essa organização permitiu ao império exercer um controle mais efetivo sobre as regiões conquistadas, incluindo o Azerbaijão. A religião oficial do Império Sassânida era o zoroastrismo, uma antiga fé persa que tinha forte influência na cultura e nas práticas religiosas do Azerbaijão. Templos de fogo foram construídos em várias partes do Azerbaijão, para a adoração e a prática religiosa dos seguidores do zoroastrismo. A religião desempenhou um papel importante na identidade e na coesão do Império Sassânida, e sua influência pode ser vista em vários aspectos da cultura azerbaijana. A arquitetura sassânida é conhecida por sua grandiosidade e opulência. Palácios, templos e estruturas públicas foram construídos em todo o Azerbaijão, exibindo uma combinação única de elementos persas e influências locais. Exemplos notáveis incluem o Palácio de Ardabil e os templos de fogo em Baku e Surakani. Essas estruturas apresentam características arquitetônicas distintas, como arcos em ogiva, cúpulas elaboradas e ornamentos esculpidos, refletindo a habilidade e o esplendor da época. Além da arquitetura, as artes também floresceram sob o domínio sassânida. A produção de cerâmica, metais preciosos, têxteis e joias, atingiu um nível de sofisticação e refinamento sem precedentes. O Azerbaijão era conhecido por sua habilidade na fabricação de objetos de arte, muitos dos quais eram exportados para outras regiões do império. A dinastia sassânida deixou um legado duradouro no Azerbaijão. Sua influência pode ser observada não apenas na arquitetura e nas artes, mas também na religião, na organização política e na identidade cultural da região. Ao estudar e apreciar a dinastia sassânida, podemos compreender melhor a riqueza e a diversidade da história do Azerbaijão e sua conexão com o Império Persa. O domínio árabe e turco-seljúcida no Azerbaijão marcou um período de importantes influências e transformações na região. Entre os séculos 7 e 13, o Azerbaijão testemunhou a chegada e a ascensão dessas duas potências, cada uma deixando sua marca na cultura, na religião, na política e na arquitetura. O domínio árabe começou no século 7, quando o Califado Islâmico se expandiu para a região do Azerbaijão. Os árabes introduziram o islamismo, se tornando a religião dominante na área. Mesquitas e centros educacionais islâmicos foram construídos, e o árabe tornou-se a língua oficial e a língua da administração. A influência árabe também se estendeu à cultura, às artes e à arquitetura, com a introdução de novos estilos e técnicas. No século XI,
o Azerbaijão foi conquistado pelos turcos seljúcidas, uma dinastia turca que estabeleceu um império vasto e poderoso na Ásia Ocidental. Os seljúcidas trouxeram consigo a cultura turca, a língua e a influência na região. Sob seu domínio, ocorreu um florescimento das artes, da literatura e da arquitetura, com a construção de mesquitas, caravansarais e monumentos notáveis. A cidade de Nakhchivan, por exemplo, foi transformada em um importante centro cultural e político sob os seljúcidas. O período do domínio árabe e turco-seljúcida no Azerbaijão também testemunhou a diversidade religiosa e étnica da região. Apesar da islamização, comunidades cristãs e judaicas coexistiram e contribuíram para o mosaico cultural azerbaijano. A cidade de Baku, por exemplo, era um importante centro para os judeus, e continha uma comunidade judaica próspera. As rotas comerciais também prosperaram durante esse período, com o Azerbaijão se tornando um importante elo entre o Oriente e o Ocidente. As cidades do Azerbaijão, como Baku, Shaki e Ganja, se desenvolveram como centros comerciais e de intercâmbio cultural, enriquecendo ainda mais a região. A chegada dos árabes e a subsequente ascensão dos turcos seljúcidas no Azerbaijão deixaram um legado duradouro. A influência islâmica, a arquitetura, as artes, a língua e a religião moldaram a identidade cultural do Azerbaijão, e contribuíram para sua história rica e diversificada. Ao estudar esses períodos, podemos apreciar a complexidade das interações culturais e históricas no Azerbaijão medieval, e a forma como essas influências moldaram a região até os dias atuais. O Império Mongol foi um vasto império, que se estendeu por grande parte da Ásia Central e Oriental durante os séculos XIII e XIV. Sua influência também se estendeu ao Azerbaijão, onde exerceu um domínio significativo. A expansão do Império Mongol no Azerbaijão começou em 1221, quando Gengis Khan, o líder mongol, lançou uma campanha militar para conquistar a região. Com sua habilidade militar e táticas inovadoras, Gengis Khan e seus sucessores conseguiram subjugar várias tribos e estados no Azerbaijão, estabelecendo um governo centralizado. Durante o domínio mongol, a administração eficiente foi estabelecida no Azerbaijão. As terras foram divididas em províncias e governadores locais foram nomeados, para garantir a cobrança de impostos e manter a ordem. O comércio e a economia também prosperaram, com a criação de rotas comerciais seguras, e a promoção do comércio entre o Azerbaijão e outras partes do império. No entanto, o domínio mongol também trouxe consigo desafios e impactos negativos. As campanhas militares mongóis resultaram em destruição e perda de vidas. A cobrança de impostos pesados e a exploração econômica causaram dificuldades para a população local. Além disso, as políticas culturais dos mongóis não favoreciam a preservação das tradições e culturas locais, resultando em uma influência mongol dominante. Um dos aspectos mais notáveis do domínio mongol foi a adoção do islamismo como a religião oficial do império. Embora os mongóis não tenham imposto sua cultura e língua aos povos conquistados, o islamismo se espalhou pelo Azerbaijão e se tornou uma parte integrante da vida social e cultural do país. O Império Mongol enfraqueceu gradualmente no final do século XIV, e o Azerbaijão passou a ser governado por dinastias locais. Ainda assim, a influência mongol deixou um legado duradouro no Azerbaijão. A introdução de práticas administrativas eficientes, a promoção do comércio e a disseminação do islamismo tiveram um impacto duradouro na história e cultura do Azerbaijão. O Império Safávida teve início no início do século XVI, quando Ismael I estabeleceu a dinastia Safávida, e declarou o xiismo como a religião oficial do Estado. Ismael I, um líder carismático, uniu as tribos turcas e persas sob seu governo e lançou campanhas militares para expandir o império. Com a ajuda dos azerbaijanos, Ismael I conquistou a maior parte do Azerbaijão e consolidou seu domínio na região. Durante o período Safávida, o Azerbaijão persa viveu um renascimento cultural.
A língua persa tornou-se predominante na literatura, na poesia e nas artes, e muitos dos principais poetas e escritores persas da época eram do Azerbaijão. A cidade de Tabriz, no Azerbaijão, foi uma das principais capitais do império, onde floresceram a literatura, a música, a pintura e a arquitetura. A arquitetura safávida deixou um legado duradouro no Azerbaijão. Palácios magníficos, mesquitas imponentes e mausoléus foram construídos, se destacando a Mesquita Azul de Tabriz, e o Palácio Ali Kapur, em Isfahan. Esses edifícios apresentavam elementos arquitetônicos persas distintivos, como cúpulas em forma de bulbo, azulejos coloridos, e intricados arabescos, demonstrando a riqueza e o esplendor do império. O Império Safávida também teve um impacto significativo na história religiosa do Azerbaijão. A disseminação do xiismo na região estabeleceu uma identidade religiosa distinta para os azerbaijanos, que se tornaram um dos principais pilares do xiismo no mundo islâmico. No entanto, o Império Safávida enfrentou desafios internos e externos ao longo de sua existência. As disputas sucessórias, a ameaça do Império Otomano, e a pressão dos czares russos foram alguns dos obstáculos que enfraqueceram o império. No século XVIII, o Azerbaijão persa foi dividido entre os impérios otomano e russo, encerrando assim o período safávida na região. O legado do Império Safávida no Azerbaijão é evidente até os dias atuais. A influência cultural persa, a religião xiita e os monumentos arquitetônicos continuam a ser apreciados e estudados, como parte da rica herança histórica e cultural do Azerbaijão. O período safávida deixou um impacto duradouro no desenvolvimento político, religioso e cultural do Azerbaijão, e contribuiu para a formação da identidade nacional azerbaijana. A influência russa no Azerbaijão remonta ao século XVIII, quando o Império Russo começou a expandir seu domínio sobre o Cáucaso. Durante esse período, a Rússia estabeleceu um forte controle político, militar e econômico sobre o Azerbaijão, deixando um impacto duradouro na história e na cultura do país. A anexação do Azerbaijão pelo Império Russo ocorreu gradualmente, começando com a conquista da região do norte em meados do século XVIII. A partir do final do século XVIII e início do século XIX, a Rússia expandiu seu domínio para o sul do Azerbaijão, incluindo as áreas com população predominantemente azerbaijana. A Guerra Russo-Persa de 1804 a 1813, e a Guerra Russo-Persa de 1826 a 1828, foram cruciais nessa expansão territorial. A influência russa no Azerbaijão trouxe consigo várias mudanças políticas, sociais e culturais. A administração russa introduziu uma estrutura governamental centralizada, com a nomeação de governadores e a implementação de políticas russas. A língua russa foi promovida como a língua oficial e a educação russa foi estabelecida, afetando o sistema educacional e a alfabetização no Azerbaijão. Além disso, a Rússia implantou um sistema de colonização, que incentivou o reassentamento de colonos russos, e de outras partes do império para o Azerbaijão. Isso resultou em mudanças demográficas significativas e tensões étnicas entre as populações azerbaijana e russa. A influência russa também teve um impacto no desenvolvimento econômico do Azerbaijão. A Rússia explorou os recursos naturais da região, como petróleo e gás, e desenvolveu a indústria do petróleo em Baku, o tornando um importante centro de produção e exportação. A Rússia também investiu em infraestrutura, construindo estradas, ferrovias, e outras instalações que ligavam o Azerbaijão ao Império Russo. No campo cultural, a influência russa trouxe a disseminação da cultura russa no Azerbaijão, incluindo a literatura, música e arte. A literatura russa foi traduzida e amplamente lida, influenciando os escritores e intelectuais azerbaijanos. A música russa também ganhou popularidade, e a influência russa pode ser vista nas obras de compositores azerbaijanos. A influência russa no Azerbaijão continuou ao longo dos séculos XIX e XX, com períodos de intensificação e mudanças políticas. O Azerbaijão permaneceu como parte do Império Russo até a Revolução Russa de 1917, quando a República Democrática do Azerbaijão foi estabelecida.
No entanto, o impacto da influência russa ainda é evidente na sociedade azerbaijana, na língua, na cultura, na política, e nas relações com a Rússia até os dias atuais. A República Democrática do Azerbaijão foi um Estado independente que existiu de 1918 a 1920, durante um período de transição e tumulto na região do Cáucaso. Foi o primeiro governo secular e democrático no mundo muçulmano, e um marco importante na história do Azerbaijão. A criação da República Democrática do Azerbaijão ocorreu em um contexto de mudanças políticas e eventos globais, como a queda do Império Russo durante a Primeira Guerra Mundial, e a Revolução Russa de 1917. O colapso do Império Russo abriu espaço para a busca de independência por diferentes nações e povos na região do Cáucaso. Em 28 de maio de 1918, o Conselho Nacional do Azerbaijão, liderado por líderes intelectuais e políticos azerbaijanos, proclamou a independência do Azerbaijão. A República Democrática do Azerbaijão foi estabelecida com o objetivo de construir um Estado democrático, garantir a soberania nacional, e promover o desenvolvimento social e econômico. Durante seu curto período de existência, a República Democrática do Azerbaijão enfrentou vários desafios. A região estava envolvida em conflitos territoriais com países vizinhos, como a Armênia, que reivindicava territórios disputados. Além disso, o país enfrentava dificuldades econômicas e sociais, incluindo a escassez de recursos e a necessidade de reconstrução após anos de domínio colonial russo. Apesar desses desafios, a República Democrática do Azerbaijão alcançou realizações significativas. O governo estabeleceu uma constituição progressista que garantia direitos individuais, liberdade de expressão, igualdade de gênero, e proteção dos direitos das minorias étnicas. O Azerbaijão foi pioneiro na promoção dos direitos das mulheres, lhes concedendo o direito ao voto e à participação política. A República Democrática do Azerbaijão também estabeleceu instituições democráticas, como um parlamento eleito, um sistema judiciário independente, e um sistema educacional abrangente. O país desenvolveu uma política externa ativa, estabelecendo relações diplomáticas com outras nações, e buscando o reconhecimento internacional de sua independência. No entanto, a existência da República Democrática do Azerbaijão foi breve. Em 1920, o país enfrentou a invasão do Exército Vermelho da Rússia Soviética, que levou à dissolução do governo e à incorporação do Azerbaijão à União Soviética. O país passou a fazer parte da República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, e posteriormente, da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Apesar de sua curta duração, a República Democrática do Azerbaijão deixou um legado significativo. Ela estabeleceu as bases para a identidade nacional azerbaijana, promoveu a consciência democrática, e influenciou o movimento de independência posterior. A experiência da República Democrática do Azerbaijão serviu como um símbolo de orgulho nacional, e como referência para o desenvolvimento político e social do país no futuro. O período soviético no Azerbaijão se seguiu dos anos 1920 a 1991, durante o qual o país fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período foi marcado por profundas transformações sociais, políticas e econômicas, que moldaram a sociedade e a identidade nacional azerbaijana. Após a incorporação do Azerbaijão à União Soviética em 1920, o país passou por um processo de sovietização. As estruturas políticas e econômicas foram reorganizadas de acordo com os princípios socialistas, e o Partido Comunista ganhou controle sobre o governo e a sociedade. As instituições soviéticas foram estabelecidas, incluindo os sovietes e os comitês executivos locais, que assumiram o poder político. Durante o período soviético, o Azerbaijão passou por mudanças significativas na esfera social. Foram implementadas políticas de igualdade de gênero, incluindo o acesso universal à educação e a participação das mulheres no mercado de trabalho. A alfabetização foi amplamente promovida, resultando em um aumento significativo no nível educacional da população.
No campo político, o Azerbaijão foi administrado por líderes comunistas nomeados pelo Partido Comunista do Azerbaijão, que seguiam as diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo central soviético. O governo soviético promoveu uma política de assimilação cultural, buscando incorporar os diferentes grupos étnicos e culturais do Azerbaijão na identidade soviética. No campo econômico, o Azerbaijão passou por uma coletivização agrícola e uma industrialização acelerada. As terras agrícolas foram coletivizadas, levando à formação de fazendas coletivas, e a produção agrícola foi planejada e controlada pelo Estado. A industrialização foi impulsionada pelo desenvolvimento de setores como o petróleo, gás, químico, metalúrgico e têxtil, que levaram à modernização da economia e ao crescimento industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Azerbaijão desempenhou um papel estratégico na produção de petróleo e no fornecimento de recursos para a União Soviética. Isso levou a um rápido crescimento econômico e a um aumento na migração de trabalhadores de outras partes da União Soviética para o Azerbaijão. No entanto, o período soviético no Azerbaijão também foi marcado por desafios e tensões. Houve repressão política e restrições às liberdades civis, com dissidentes sendo perseguidos e reprimidos pelo regime. O conflito étnico entre a população azerbaijana e armênia também surgiu durante esse período, com disputas territoriais e violência que deixaram um legado de tensões na região. O colapso da União Soviética em 1991 levou à independência do Azerbaijão e ao fim do período soviético. A transição para a independência trouxe consigo desafios políticos, sociais e econômicos, bem como a busca pela redefinição da identidade nacional azerbaijana. Em suma, o período soviético no Azerbaijão foi um período de mudanças profundas, que moldou a sociedade e a identidade nacional. Embora tenha trazido avanços sociais e econômicos, também enfrentou desafios políticos e tensões étnicas. O legado do período soviético continua a influenciar a história e o desenvolvimento do Azerbaijão até os dias de hoje. A independência do Azerbaijão é um marco histórico significativo que ocorreu em 1991, após o colapso da União Soviética. Esse evento marcou o fim do domínio soviético e o ressurgimento da soberania nacional do Azerbaijão, permitindo ao país traçar seu próprio caminho político, econômico e social. A luta pela independência começou a ganhar força no final da década de 1980, quando a União Soviética começou a enfrentar crescentes desafios e pressões internas. A dissolução da União Soviética em 1991 permitiu ao Azerbaijão declarar oficialmente sua independência em 30 de agosto desse ano. Vários fatores contribuíram para a conquista da independência pelo Azerbaijão. A insatisfação com o sistema político soviético, as restrições às liberdades civis, e a busca por autodeterminação nacional foram fundamentais. Além disso, os movimentos de independência em outros estados soviéticos também inspiraram e fortaleceram o desejo do Azerbaijão de se libertar do domínio soviético. A independência trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades para o Azerbaijão. O país precisou estabelecer instituições políticas e econômicas, bem como construir uma identidade nacional unificada. Foi necessário criar uma nova constituição e instituir um sistema democrático, que refletisse os valores e aspirações do povo azerbaijano. Ao longo das décadas seguintes à independência, o Azerbaijão enfrentou uma série de desafios. A transição para uma economia de mercado, a consolidação do Estado de Direito, a construção de instituições democráticas, e a superação de conflitos étnicos e territoriais, foram algumas das tarefas enfrentadas pelo país. O Azerbaijão também buscou desenvolver relações internacionais e integrar-se à comunidade global. Isso incluiu a busca de parcerias econômicas, o estabelecimento de laços diplomáticos, e a participação ativa em organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização para a Cooperação Islâmica. A descoberta e o desenvolvimento de recursos naturais, como o petróleo e o gás, foram fatores-chave para impulsionar o crescimento econômico e fortalecer a posição internacional do Azerbaijão.
Esses recursos naturais trouxeram investimentos estrangeiros, impulsionaram setores-chave da economia, e permitiram a diversificação econômica. No entanto, a independência do Azerbaijão também trouxe consigo desafios, como a necessidade de lidar com conflitos territoriais, como o conflito de Nagorno-Karabakh, e a busca por estabilidade política interna. O país teve que enfrentar questões relacionadas à democracia, direitos humanos e igualdade, bem como buscar a reconciliação e a coexistência pacífica. A conquista da independência pelo Azerbaijão em 1991 marcou o fim do domínio soviético, e o início de uma nova era na história do país. A independência trouxe consigo desafios e oportunidades, com o Azerbaijão buscando construir uma nação soberana, estabelecer uma economia próspera, e fortalecer sua posição no cenário internacional. A história após a independência do Azerbaijão continua a se desenrolar, moldando o destino e o desenvolvimento do país. O conflito de Nagorno-Karabakh é uma disputa territorial e étnica que envolve a região montanhosa de Nagorno-Karabakh, localizada no sudoeste do Azerbaijão. Essa região é habitada principalmente por armênios étnicos, mas está oficialmente reconhecida como parte do Azerbaijão. O conflito remonta ao início do século XX e continua até os dias atuais, com períodos de escalada e cessar-fogo. As raízes do conflito remontam à era soviética. Em 1923, a região autônoma de Nagorno-Karabakh foi estabelecida dentro da República Socialista Soviética do Azerbaijão, apesar de ter uma população majoritariamente armênia. Durante a década de 1980, quando a União Soviética começou a se desintegrar, o movimento pela unificação de Nagorno-Karabakh com a Armênia ganhou força. Em 1988, o Conselho Supremo de Nagorno-Karabakh votou pela unificação com a Armênia. Esse movimento foi seguido por protestos, confrontos étnicos e violência generalizada. Em 1991, com a dissolução da União Soviética, Nagorno-Karabakh declarou independência da República Socialista Soviética do Azerbaijão, o que agravou ainda mais a situação. O conflito escalou para um conflito armado em grande escala entre o Azerbaijão e as forças armênias de Nagorno-Karabakh, apoiadas pela Armênia. Durante os anos de 1992 a 1994, ocorreram batalhas intensas, cercos e violações dos direitos humanos em ambas as partes. O conflito resultou em milhares de mortes e centenas de milhares de deslocados internos. Em 1994, um cessar-fogo foi alcançado, mediado pela Rússia. Desde então, a região de Nagorno-Karabakh permaneceu sob o controle das forças armênias, embora não tenha sido oficialmente reconhecida como um estado independente. O Azerbaijão considera Nagorno-Karabakh como parte de seu território, e busca uma solução diplomática que garanta sua soberania sobre a região. O conflito de Nagorno-Karabakh continua a ser uma questão complexa e sensível. Apesar dos esforços diplomáticos e negociações de paz, o conflito tem experimentado períodos de escalada, com confrontos esporádicos e violações do cessar-fogo. As negociações são conduzidas sob os auspícios do Grupo de Minsk da OSCE, que busca encontrar uma solução pacífica e duradoura para o conflito. O conflito de Nagorno-Karabakh tem implicações étnicas, territoriais e geopolíticas significativas. A questão étnica é evidente, com a maioria dos habitantes de Nagorno-Karabakh sendo armênios étnicos. No entanto, o conflito também envolve questões de soberania territorial e a busca por autodeterminação. Além disso, a região é estrategicamente importante devido às suas ligações com o Mar Cáspio e seus recursos naturais. O conflito de Nagorno-Karabakh é um conflito complexo e de longa data que envolve questões territoriais, étnicas e geopolíticas. A busca por uma solução pacífica e duradoura tem sido um desafio, mas a comunidade internacional continua a se envolver no processo de negociação, para alcançar uma resolução justa e sustentável. O destino de Nagorno-Karabakh e suas implicações para o Azerbaijão e a Armênia continuam a ser questões cruciais na região. O Azerbaijão,
Um país localizado na região do Cáucaso, tem uma história econômica marcada por uma série de mudanças e transformações. Desde a independência em 1991, o país tem se esforçado para impulsionar seu desenvolvimento econômico, buscando diversificar sua economia e promover o crescimento sustentável. Após a independência, o Azerbaijão passou por um período de transição econômica, enfrentando desafios significativos. A economia era fortemente dependente do setor petrolífero, com a exploração e exportação de petróleo e gás natural sendo as principais fontes de receita. Esse setor desempenhou um papel crucial na economia do país, impulsionando o crescimento e atraindo investimentos estrangeiros. No entanto, o governo reconheceu a necessidade de diversificar a economia para reduzir a dependência do petróleo e criar uma base sólida para o desenvolvimento sustentável. Esforços foram feitos para promover setores não petrolíferos, como agricultura, turismo, tecnologia da informação, transporte e logística. Investimentos foram feitos em infraestrutura e modernização, visando melhorar a competitividade do país e atrair mais investimentos estrangeiros. Um setor que tem recebido atenção especial é o setor agrícola. O Azerbaijão possui uma variedade de climas e terras férteis, o que o torna propício para a produção de uma ampla gama de culturas e produtos agrícolas. O governo implementou políticas e programas para incentivar o desenvolvimento agrícola, fornecendo apoio financeiro, acesso a crédito e assistência técnica aos agricultores. Além disso, o turismo tem sido promovido como uma fonte alternativa de receita, aproveitando a rica herança cultural e paisagens naturais do país. Outro aspecto importante do desenvolvimento econômico do Azerbaijão é a promoção da parceria e integração regional. O país tem buscado fortalecer seus laços econômicos com países vizinhos, participando de organizações regionais e projetos de infraestrutura, como a iniciativa do Corredor Sul, que visa melhorar a conectividade entre o Mar Cáspio e a Europa. Essas parcerias são vistas como uma oportunidade de expandir os mercados de exportação e atrair mais investimentos para o país. O desenvolvimento econômico do Azerbaijão também enfrenta desafios, como a necessidade de melhorar a governança, combater a corrupção, fortalecer as instituições financeiras e promover a educação e a capacitação profissional. Além disso, a recente pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na economia, afetando setores como turismo, comércio e energia. O Azerbaijão tem trabalhado diligentemente para impulsionar seu desenvolvimento econômico, buscando diversificar sua economia e promover o crescimento sustentável. Através de investimentos em setores não petrolíferos, fortalecimento de parcerias regionais e melhorias na infraestrutura e governança, o país tem buscado criar uma base sólida para o crescimento econômico a longo prazo. Apesar dos desafios enfrentados, o Azerbaijão continua a avançar em direção a uma economia mais diversificada e resiliente. A arte e a arquitetura do Azerbaijão são um testemunho do rico patrimônio cultural e histórico do país, abrangendo séculos de criatividade e influências variadas. Com uma combinação única de estilos e tradições, a arte e a arquitetura azerbaijana refletem a identidade cultural e as conquistas artísticas do povo azerbaijano ao longo do tempo. A arquitetura azerbaijana é conhecida por sua diversidade e originalidade, com exemplos notáveis que datam de diferentes períodos históricos. Uma característica marcante da arquitetura azerbaijana é a combinação harmoniosa de elementos orientais e ocidentais, criando um estilo distintivo. Um dos marcos mais emblemáticos da arquitetura no Azerbaijão é o complexo arquitetônico de Sheki, localizado na cidade de Sheki. Este complexo, que inclui o Palácio de Verão de Sheki Khans, é conhecido por sua arquitetura intricada, afrescos coloridos e detalhes decorativos elaborados. A cidade de Sheki é um exemplo excepcional da arquitetura tradicional azerbaijana. Outro exemplo notável de arquitetura azerbaijana é o Palácio do Shirvanshahs, localizado em Baku. Este palácio do século XV é um exemplo impressionante da arquitetura medieval, com suas paredes de pedra, arcos, mosaicos e detalhes ornamentais. O complexo inclui também uma mesquita,
um mausoléu e outros edifícios históricos. A arquitetura religiosa também desempenha um papel significativo na paisagem arquitetônica do Azerbaijão. A Mesquita Tuba Shaki, em Baku, é uma mesquita icônica conhecida por sua cúpula dourada e minaretes elegantes. Outro destaque é a Igreja Albanesa de Kish, considerada uma das igrejas cristãs mais antigas do país, que exibe elementos arquitetônicos únicos. A arte no Azerbaijão é igualmente diversificada, com diferentes formas de expressão artística que refletem a rica herança cultural do país. A arte tradicional azerbaijana inclui pintura, escultura, cerâmica, tecelagem e caligrafia. A pintura azerbaijana tem uma longa tradição, com influências persas e orientais. Miniaturas persas, retratando cenas da vida cotidiana, lendas e poemas, tiveram um impacto significativo na arte azerbaijana. Pintores como Mir Mozon Navab e Barus Kangarli são conhecidos por suas contribuições para a arte do Azerbaijão. A escultura azerbaijana abrange uma variedade de estilos, desde a escultura em pedra antiga, até esculturas contemporâneas. As esculturas de Nizami Ganjavi e Omar Eldarov são exemplos notáveis de escultura azerbaijana. A cerâmica também desempenha um papel importante na arte azerbaijana. A técnica de cerâmica de Sheki, com seus padrões geométricos e cores vivas, é um exemplo proeminente dessa forma de arte. A cidade de Lankaran também é conhecida por sua cerâmica tradicional, que incorpora desenhos ornamentais e técnicas de esmaltação. A tecelagem é outra forma de arte tradicional no Azerbaijão. Os tapetes azerbaijanos são famosos em todo o mundo por sua beleza e qualidade. Os padrões intricados, cores vibrantes e técnicas de tecelagem habilidosas, tornam os tapetes azerbaijanos verdadeiras obras de arte. A arte e a arquitetura do Azerbaijão são uma expressão rica e diversificada da cultura e história do país. Desde a arquitetura tradicional com suas mesquitas, palácios e estruturas históricas, até as diferentes formas de expressão artística, como pintura, escultura, cerâmica e tecelagem, o Azerbaijão tem um patrimônio cultural único e uma tradição artística vibrante, que continua a florescer até os dias de hoje. A música tradicional azerbaijana é uma forma de arte profundamente enraizada na cultura do país. Um dos gêneros mais distintivos é o mugham, uma forma complexa e altamente emotiva de música vocal. O mugham é baseado em improvisação melódica, e usa escalas modais exclusivas, acompanhadas por instrumentos tradicionais como o tar, um tipo de alaúde de cordas, e o kamancha, um instrumento de cordas friccionadas. Artistas renomados, como Alim Kazimov e Uzeir Ajibeyo, contribuíram para a preservação e divulgação do mugham tanto dentro como fora do Azerbaijão. Outra forma popular de música tradicional é o ashik, que combina música, poesia e narrativa. Os ashiks são artistas itinerantes que tocam instrumentos de cordas como o saz, e cantam canções de amor, histórias épicas e poesia tradicional. O ashik é considerado um guardião da cultura e tradição azerbaijana, transmitindo histórias e valores por meio de sua música. Além da música tradicional, o Azerbaijão também é conhecido por sua música folclórica, que varia de acordo com as diferentes regiões do país. Cada região tem seus próprios ritmos, melodias e danças características, como o Iali no norte, e o Uzundara no sul. Essas danças folclóricas são realizadas em eventos festivos, casamentos e celebrações comunitárias, e muitas vezes envolvem coreografias animadas e movimentos sincronizados. A música contemporânea no Azerbaijão também é vibrante e diversificada. Gêneros como pop, rock, jazz e música eletrônica têm ganhado popularidade, com artistas azerbaíjanos alcançando reconhecimento internacional. A cantora e compositora Aysel, o pianista e compositor Shahin Novrasli, e o grupo de rock Dada Gorgud, são alguns dos talentosos artistas azerbaíjanos que contribuíram para a cena musical contemporânea. A dança no Azerbaijão é uma forma de expressão artística que reflete a alegria, a energia e a tradição do povo azerbaijano. A dança folclórica é uma parte integral da cultura azerbaijana,
com diversos estilos e ritmos. Danças como o Yali, o Kanchobani e o Leis-Jinka são realizadas em grupos, muitas vezes com movimentos acrobáticos, ritmos rápidos e trajes coloridos, transmitindo a vitalidade e a identidade do povo azerbaijano. Além da dança folclórica, o Azerbaijão também tem uma cena de dança contemporânea em crescimento, com companhias de dança e artistas que exploram formas de dança moderna e contemporânea. Essas formas de dança desafiam as convenções tradicionais e abordam questões sociais e políticas, proporcionando uma nova perspectiva à expressão artística no país. A música e dança no Azerbaijão são uma fusão de tradição e inovação, refletindo a rica herança cultural e a diversidade do país. Desde a música tradicional, como o Mugham e o Ashik, até a música folclórica e as formas contemporâneas de dança, o Azerbaijão possui uma cena artística vibrante e cativante, que continua a evoluir e encantar tanto o público local quanto internacional. A música e dança são uma parte essencial da identidade cultural do Azerbaijão, preservando as tradições do passado e abrindo caminho para novas formas de expressão artística no futuro. O Azerbaijão é lar de muitas personalidades notáveis, que contribuíram significativamente para diversas áreas, incluindo literatura, ciência, esportes, música e política. Essas figuras inspiradoras deixaram um legado duradouro e enriqueceram a cultura e o desenvolvimento do país. Nizami Ganjavi é um dos poetas mais renomados da literatura persa e azerbaijana. Sua obra-prima, Kansa, ou Quinteto, é uma coleção de 5 poemas épicos que abordam temas como amor, moralidade, filosofia e heroísmo. A poesia lírica e a narrativa cativante de Nizami são apreciadas até os dias de hoje, e sua influência se estende além das fronteiras do Azerbaijão. Fuzuli foi um poeta e pensador azerbaijano que escreveu em árabe e azerbaijano antigo. Ele é conhecido por sua poesia amorosa, que expressa emoções intensas e profundas. Suas obras, como Leili e Majnun, e Hilatul Quds, conhecida como A Peregrinação a Jerusalém, são consideradas obras-primas da literatura azerbaijana, e contribuíram para o desenvolvimento da língua azerbaijana como um meio literário. Azim Azinzade foi um proeminente pintor e caricaturista azerbaijano, conhecido por suas obras que retratam a vida cotidiana do povo azerbaijano. Suas pinturas coloridas e cheias de humor capturam a essência da cultura e tradições do Azerbaijão. Além de suas contribuições artísticas, Azinzade foi um defensor da educação e desempenhou um papel ativo na promoção da arte e cultura no país. Uzeir Ajibeyov foi um compositor, músico e pedagogo azerbaijano, considerado o pai da música clássica azerbaijana. Ele foi o pioneiro da ópera no Azerbaijão, compondo a primeira ópera azerbaijana, Leili e Majnun, baseada no poema de mesmo nome de Nizami Ganjavi. Ajibeyov também desempenhou um papel importante na modernização da música azerbaijana, incorporando elementos folclóricos e ocidentais em suas composições. Heydar Aliyev foi um político e líder proeminente do Azerbaijão. Ele serviu como presidente do Azerbaijão de 1993 a 2003, desempenhando um papel crucial na consolidação da independência do país e na promoção do desenvolvimento econômico e político. Sob sua liderança, o Azerbaijão emergiu como uma nação próspera e fortaleceu suas relações internacionais. Garry Kasparov é um grande mestre de xadrez e um dos jogadores mais bem-sucedidos da história desse esporte. Nascido no Azerbaijão, Kasparov foi campeão mundial de xadrez por mais de uma década, estabelecendo um legado notável no mundo do xadrez. Ele também é um ativista político e defensor dos direitos humanos. Essas são apenas algumas das muitas personalidades notáveis do Azerbaijão, que deixaram sua marca na história e na cultura do país. Cada uma dessas figuras influentes contribuiu para o desenvolvimento de suas respectivas áreas, e se tornou um símbolo de excelência e inspiração para as gerações futuras. O Azerbaijão orgulhosamente celebra essas personalidades notáveis como parte do seu patrimônio nacional, que continua a inspirar e moldar a identidade do país.
Ao longo deste vídeo, embarcamos em uma jornada pela história e cultura do Azerbaijão, explorando seus períodos pré-históricos até os dias atuais. Descobrimos uma nação rica em diversidade étnica, com uma história marcada por influências persas, turcas, russas e soviéticas. O Azerbaijão é um país de contrastes, onde o antigo e o moderno se fundem em harmonia, criando uma identidade única e fascinante. No período pré-histórico, evidências arqueológicas revelam a presença de culturas nômades e assentamentos agrícolas. Essas comunidades desenvolveram habilidades avançadas em metalurgia, cerâmica e agricultura, deixando um legado duradouro que reflete a engenhosidade e a adaptabilidade do povo azerbaijano. A influência persa desempenhou um papel significativo na história do Azerbaijão, especialmente durante o período safávida, quando a cultura persa floresceu e deixou sua marca nas artes, na arquitetura e na literatura. A era do domínio russo trouxe consigo transformações sociais, políticas e econômicas, moldando o Azerbaijão moderno. O período soviético trouxe mudanças significativas, com a industrialização e a modernização da sociedade azerbaijana. No entanto, também trouxe desafios, incluindo a supressão da identidade cultural e a limitação da liberdade de expressão. A conquista da independência em 1991 marcou um novo capítulo na história do Azerbaijão, permitindo a revitalização da cultura e o fortalecimento da identidade nacional. A cultura do Azerbaijão é um tesouro que se manifesta em várias formas de expressão artística. A arquitetura impressionante, com suas mesquitas, palácios e edifícios históricos, reflete a rica herança cultural do país. A música e a dança ocupam um lugar especial na cultura azerbaijana, com gêneros como o mugham, o ashik e o pakslava, que representam a diversidade e a tradição musical. Além disso, o Azerbaijão é o lar de muitas personalidades notáveis, que deixaram um legado duradouro em várias áreas. Poetas como Nizami Ganjavi Fuzuli, artistas como Azim Azinzade, e músicos como Zeir Ajibeyov são apenas alguns exemplos das contribuições notáveis para a cultura azerbaijana. O Azerbaijão é um país com uma história rica e complexa, que moldou sua identidade cultural única. Das influências antigas às transformações modernas, o Azerbaijão continua a se desenvolver e a se reinventar. Sua cultura vibrante, sua herança histórica e seu povo acolhedor, tornam este país um destino fascinante para explorar e compreender sua riqueza cultural e identidade única. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia. Te esperamos nos próximos vídeos.